Há momentos na vida em que o coração carrega um peso invisível, como se correntes estivessem presas à alma, impedindo-a de caminhar livremente. Esse peso, muitas vezes, tem um nome silencioso e cortante: mágoa. O perdão, então, parece uma montanha impossível de escalar, porque a dor que foi plantada lá atrás ainda sangra no presente, e as lembranças são como espinhos que se recusam a soltar a pele. Mas o Senhor nos chama para algo mais alto, para uma liberdade que não se compra e que não se encontra nos conselhos humanos, mas que brota do próprio trono de Deus. É por isso que o perdão não é apenas um ato, é uma chave que abre portas que a mágoa havia trancado e que nos conduz a um território de paz que o mundo não pode oferecer. Muitos acreditam que perdoar é apenas dizer "eu te perdoo", como se fossem palavras mágicas. Mas, na verdade, é um processo espiritual profundo que exige coragem, quebrantamento e um mergulho na graça que recebemos do próprio Cristo. Pois Ele mesmo ensinou que, assim como fomos perdoados, devemos também perdoar. Quando olhamos para a cruz e vemos o Filho de Deus, ferido, humilhado e traído, ainda assim dizendo: "Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem." Percebemos que o perdão não é um sentimento, é uma decisão. É uma arma contra as trevas, porque enquanto a mágoa corrói por dentro, o perdão liberta, abre espaço para a cura e devolve ao coração o direito de sonhar novamente. Quantas pessoas hoje vivem presas em celas emocionais construídas por elas mesmas, guardando rancor e revivendo todos os dias as feridas do passado, sem perceber que a chave está em suas mãos? Mas não adianta ter a chave e não usá-la. O perdão não muda o passado, mas muda completamente o futuro. E a pergunta que ecoa no fundo da alma é: até quando você vai carregar esse peso? Até quando vai deixar que aquilo que alguém fez, ou deixou de fazer, controle as suas emoções, as suas decisões e até mesmo a sua fé? Existe um momento em que o Espírito Santo toca e diz: "Chega, é hora de soltar, é hora de liberar, é hora de parar de beber do veneno do ressentimento, esperando que o outro morra, porque quem está morrendo aos poucos é você." Talvez seja exatamente hoje, enquanto você escuta esta palavra, que Deus esteja abrindo diante de você a porta para um novo tempo. Eu quero que você saiba, não é coincidência estar ouvindo isso agora. O Senhor marca encontros divinos, e talvez este seja o seu dia de romper com as correntes invisíveis que te seguram. Perdoar não é esquecer, como muitos pensam. Perdoar é escolher não viver mais sob o domínio da lembrança dolorosa. É como decidir não alimentar mais uma ferida aberta, para que ela finalmente possa cicatrizar. No reino espiritual, o perdão é mais poderoso do que imaginamos, pois ele não apenas liberta quem perdoa, mas também abre espaço para que Deus entre com justiça e restauração. Enquanto insistimos em segurar a ofensa, estamos assumindo o lugar do próprio Deus, tentando fazer justiça com as próprias mãos. Mas quando liberamos o perdão, colocamos a causa no tribunal do céu e entregamos ao justo juiz, que conhece cada detalhe e cada intenção do coração. É por isso que, tantas vezes, a vida não avança. Não é falta de oração, não é falta de fé, não é falta de esforço. É simplesmente porque existe uma porta trancada pela mágoa, e Deus está dizendo hoje que é hora de abrir. E talvez você esteja se perguntando: mas como perdoar, se a dor é tão grande? Como perdoar quem nem sequer pediu desculpas ou reconheceu o que fez? A resposta é que o perdão não depende do arrependimento do outro, mas da obediência do nosso coração a Deus. Essa decisão de liberar perdão é como abrir janelas numa casa abafada. De repente, entra luz, entra ar, entra vida, e tudo começa a ser renovado. Enquanto você ouve isso, talvez o Espírito Santo esteja trazendo à memória rostos e situações que você pensou que já tinha deixado para trás, mas que ainda doem. Eu quero te desafiar hoje a não apenas ouvir, mas agir. Essa palavra não é teoria, é um chamado divino para a libertação. E já que você está aqui recebendo esta mensagem, aproveite para demonstrar que está dizendo sim a Deus.
Escreva nos comentários: eu escolho perdoar. Declare, pois declarar é dar um passo profético de fé. E aproveite para curtir este vídeo, porque cada vez que essa mensagem alcança mais pessoas, mais corações são libertos. Inscreva-se no canal para que possamos caminhar juntos em direção a uma vida plena na presença do Senhor. O perdão não é apenas um tema de hoje. É uma prática diária que precisa estar viva em nós. E o mais importante, não deixe para amanhã o que Deus está pedindo para você fazer hoje, porque o amanhã não nos pertence. A cura que Ele quer derramar sobre a sua vida começa no momento em que você diz: sim, Senhor, eu libero e não carrego mais esse peso. Quando você toma essa decisão, algo muda no mundo espiritual. Correntes caem, portas se abrem e aquilo que parecia impossível começa a acontecer. O perdão prepara o terreno para milagres, e há promessas de Deus que só vão se cumprir quando o seu coração estiver livre para recebê-las. O perdão é como uma semente invisível que, quando plantada no solo do coração, começa a germinar silenciosamente. Ainda que no início nada pareça mudar por fora, dentro de nós uma transformação profunda já começou. O ato de perdoar é, na verdade, um ato de fé, porque exige que acreditemos que Deus cuidará do que não podemos mudar e que a justiça dele é perfeita, mesmo quando não entendemos os caminhos que ele escolhe. Isso nos lembra de José. Vendido por seus próprios irmãos, traído pela família, esquecido numa prisão por aqueles que prometeram ajudá-lo. Ainda assim, quando teve a oportunidade de se vingar, preferiu abraçar e chorar com eles, dizendo que tudo o que aconteceu cooperou para um bem maior. É exatamente isso que o perdão faz. Ele tira os cacos afiados que poderiam nos ferir continuamente e os transforma em testemunho que cura outros corações. Talvez você não perceba, mas a mágoa que carrega pode estar afetando áreas da sua vida que você nem imagina. Relacionamentos que não avançam, orações que parecem não ser respondidas, sonhos que estão parados. Quando você decide perdoar, é como se tirasse as pedras que impediam o rio de fluir. De repente, a vida volta a correr e a presença de Deus volta a encher tudo ao redor. Onde há perdão, há reconciliação. Onde há perdão, há renovo. Onde há perdão, há paz. Jesus nos mostrou isso quando foi até Pedro, depois que ele o negou 3 vezes. Ao invés de condená-lo, fez perguntas que restauraram sua identidade e missão. Isso nos mostra que perdoar não é aprovar o erro, mas escolher amar acima dele. Esse amor não é humano. É derramado pelo Espírito Santo em nossos corações. É por isso que, sem Deus, o perdão verdadeiro é impossível. Só Ele pode remover o veneno e substituí-lo por compaixão. Quando isso acontece, passamos a olhar para o ofensor não mais como inimigo, mas como alguém que precisa de misericórdia tanto quanto nós precisamos. Nesse momento, entendemos que a graça que nos alcançou também quer alcançar aqueles que nos feriram. Todos nós fomos inimigos de Deus um dia, e ainda assim, Ele nos reconciliou consigo por meio de Cristo. Quando essa revelação desce ao nosso espírito, percebemos que não temos o direito de guardar rancor quando recebemos um perdão tão grande e imerecido. A vida começa a ter outro sabor. A alma respira fundo novamente, como alguém que foi liberto de uma prisão escura e fria e levado para um campo aberto, iluminado pelo sol, onde o vento sopra livre e leve. Assim, entendemos que o perdão não é uma sugestão para dias bons, mas um mandamento para todos os dias. Ele não depende de como nos sentimos, mas de quem decidimos obedecer. Quando escolhemos perdoar, não estamos diminuindo a dor que sentimos, mas aumentando a autoridade de Deus sobre nossas vidas. É nesse lugar que milagres começam a florescer, porque a mágoa seca a alma, mas o perdão faz brotar vida onde parecia não haver esperança. Talvez você tenha tentado caminhar sozinho e descobriu que o peso era grande demais. Talvez tenha esperado que o tempo apagasse as marcas, mas percebeu que as feridas continuaram abertas. Por isso,
Hoje o Senhor te chama para colocar diante dele cada nome, cada rosto, cada lembrança e dizer com sinceridade: eu não consigo sozinho, mas decido liberar e confiar que tu farás o que é justo. Nesse ato simples, mas poderoso, você está quebrando cadeias invisíveis que por anos te mantiveram preso. Enquanto você escolhe perdoar, o céu se move a favor da sua vida. O inimigo perde o direito de te aprisionar, porque não há prisão mais forte do que a falta de perdão, e não há liberdade mais doce do que a de um coração limpo diante de Deus. Hoje, receba essa palavra como uma chave que abre a porta para uma nova vida. Não mais preso ao passado, mas pronto para caminhar no futuro que o Senhor preparou para você. Um futuro onde as lágrimas derramadas no silêncio serão transformadas em testemunho. Onde a dor que tentou te destruir será o púlpito de onde você vai inspirar outros a se levantarem. Onde o amor de Deus será tão real que a lembrança da ofensa perderá todo o poder sobre você. Quando isso acontecer, você verá que o perdão não foi um favor para quem te feriu, mas um presente para você mesmo. Porque só quem perdoa vive plenamente, e só quem vive plenamente cumpre o propósito para o qual foi criado. Que o Espírito Santo te envolva agora e te leve a esse lugar de cura, reconciliação e paz. Que esta seja a noite, ou o dia, em que você escolha não apenas ouvir sobre perdão, mas viver o perdão e ver com seus próprios olhos a nova vida que Ele preparou para você. Tudo começa quando você decide liberar.